Quando se percebe que há uma necessidade de renovo espiritual, tanto na vida pessoal como na igreja, algumas atitudes nós tomamos para se aproximar de Deus e não apenas sentir algo sobrenatural, mas ser de fato avivado, transformado, como se passasse por um portal de dimensão espiritual e recebesse de Deus uma força sobrenatural para permanecer, para perseverar. O apóstolo Paulo, que podemos chamá-lo de o apóstolo presidente da Ásia Menor, ele se pôs de joelho pela igreja para orar a Deus pedindo algo para a igreja. Neste vídeo nós veremos como provocar um avivamento na igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:14, ele fez uma oração a Deus e ele estava dizendo nesse texto: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o contexto sobre esta causa é o que mostra o pedido de Paulo em prol da igreja. Fica conosco até o final, porque nós traremos 4 pontos em como provocar um avivamento na igreja. Primeiramente explicando o Efésios 3:14, que nós já temos um vídeo no nosso canal em que nós explicamos em detalhe, com o contexto, o que Paulo queria dizer: por esta causa eu me ponho de joelhos. A partir do versículo 15 de Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo traz 3 pedidos de oração a Deus para a igreja. Ele pede a Deus para a igreja poder, amor e conhecimento. Ou em outra sequência, poder, conhecimento e amor. Então o apóstolo Paulo ele tem certeza que uma igreja vitoriosa, uma igreja avivada, é aquela que busca poder de Deus, é aquela que busca conhecimento e é aquela que pratica o amor. O avivamento ele não parte apenas de um pedido, Deus derrama alguma coisa sobre nós. O avivamento é um compromisso da igreja com o Senhor, um compromisso do povo de Deus com Deus, e a partir deste compromisso de fidelidade e de fazer a vontade de Deus, temos uma vida viva e vida com abundância. Primeiro ponto em como provocar um avivamento. Primeiro, você identifica as suas falhas, identifica o seu procedimento e busca se retratar, pedir a Deus perdão pelos pecados e, através das suas ações diárias, mudar o estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Não se resume em frequentar a igreja, em ir lá no culto no domingo à noite e dizer algumas palavras para Deus e voltar sem ter a vida transformada. Ser cristão é um estilo de vida diferente aos moldes do código de ética que é a Bíblia Sagrada. O Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6 e 7, traz os códigos da ética cristã, em como nós devemos estar posicionados diante de Deus. E quando nos posicionamos diante de Deus, aí se cumpre o que o texto diz: bem-aventurados, completamente satisfeitos e felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Segundo ponto que nos faz provocar um avivamento, que é pregar e ensinar a palavra de Deus de forma cristocêntrica, desprovido de maus costumes ou de ideologias ou de guerras teológicas. É impossível nós impedirmos algum tipo de discussão teológica entre líderes, entre pastores, entre teólogos. Mas o que nós estamos falando aqui é pregar Jesus Cristo, pregar a palavra genuína que gera vida, ensinar as Sagradas Escrituras como ela é. Porque se nós não ensinarmos a Bíblia como ela é, deixarmos ser influenciados por costumes ou ideologias, nós estaremos traindo ao próprio Deus. E a própria Bíblia garante que as maldições contidas no livro cairão sobre a tal pessoa que acrescentar ou subtrair algo das Sagradas Escrituras. Então, quer ter um renovo de Deus? Ensine a Bíblia como ela é. Não tenha medo de profetizar a palavra como a mensagem original de Deus foi escrita, porque essa é a vontade de Deus. Então esse é o nosso segundo ponto. Devemos pregar e ensinar a Bíblia conforme o Senhor mandou.
A terceira coisa é consagrar a nossa vida para Deus. E não apenas fazer coisas como que fossem sacrifícios que agradassem a Deus, que na verdade não agrada. É o culto racional ou aquele que adora em espírito, que realmente agrada a Deus. O culto racional significa a consciência de que tudo o que você faz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós consagramos a nossa vida para Deus, e não consagramos apenas 1 hora e meia ou 2 horas em algum culto por aí nós estamos de fato andando na presença de Deus. Então o que Deus deseja de nós é comunhão, comunicação, oração, consagração. E não apenas uma campanha para suprir os nossos desejos. Vamos fazer uma campanha porque nós estamos desejando isso. E logo depois da campanha, o número de pessoas cai drasticamente, daqueles que alcançaram o seu pedido ou não. Não é esta vida que Deus chamou para nós vivermos, mas sim de andarmos segundo as suas leis, aí seremos abençoados em tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz. Aonde colocarmos os pés, as mãos, o ministério, a vida, a família, será abençoado aquele que teme ao Senhor. É isso que o Salmo da Felicidade, o Salmo 128, propõe. Bem-aventurado aquele que teme. Então, aquele que teme será feliz. E isso trará o avivamento, tanto individual como na coletividade. E a quarta e última coisa que podemos fazer para provocar um avivamento seria exercer o ministério que Deus nos deu com ousadia e, em especial, em um detalhe especial, influenciando a sociedade. E não apenas um ministério em que nos escondemos dentro dos templos, ficamos privados dentro dos templos, sem influenciar a sociedade. Jesus adentrava a sociedade. Paulo adentrava no meio dos atenienses. Então a influência do povo de Deus, a influência da igreja, muda a história do bairro, muda a história da cidade, muda a história do estado, do país e do mundo. Tanto quanto e até o fogo que desceu em Atos capítulo 2 e a ordem de Jesus é para irmos até os confins da terra. Então, se queremos de fato um grande avivamento, temos que buscar avivar o mundo com o Espírito Santo de Deus, se arrependendo e voltando para Jesus. Tanto que isso é o centro, né? É o miolo, é o propósito principal do ministério de Jesus Cristo, do seu antecessor, que preparou o caminho, João Batista, e até daquele que inaugurou a igreja, que era um dos líderes da igreja, o apóstolo Pedro. Todos os três, né, que são pessoas importantes para a fundação da igreja na terra, todos os três pregaram: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então, como influenciar o mundo? Gritando para o mundo: se arrependa. Não com um pensamento inclusivo errôneo, de dizer, não, venha para cá, porque nós temos a igreja certa para você. Não. Venha para cá, pois nós temos o Deus certo para você. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele convida a todos os que estão cansados dos seus pecados, sobrecarregados com o fardo deste mundo, porque ele nos aliviará através da morada do Espírito Santo. E nós, por nossa atitude, decidiremos ser fiéis ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra. Provocar ou buscar um avivamento não se resume em você dizer: como eu estou triste hoje, estou com uma angústia. Eu vou lá no templo, vou buscar a minha vitória, vou buscar a minha bênção. E a graça e a misericórdia de Deus concede alegria para todos que ouvem a palavra. Aí você sai daquele culto com a alegria do Espírito Santo e diz: obtive a minha vitória, ganhei a minha vitória. A alegria do Senhor é a nossa força. Só que o avivamento não é isso. O avivamento é algo muito mais poderoso e que está caracterizado por um constante relacionamento com Deus. Depois que eu recebo essa alegria e saio e vou viver a minha vida normal e natural, cometendo os mesmos erros que me trouxe aquela angústia, aquela tristeza, eu não estou avivado. Eu fui buscar um paliativo emocional. E aí as mensagens atuais, que muitas delas são as mensagens de autoajuda e, de fato, para massagear o ego e tratar do emocional, vão acostumar o cristão a isso.
Mas o verdadeiro avivamento é uma decisão de servir ao Senhor, de adorar o Senhor na beleza da sua santidade na nossa vida. Então, como provocar um avivamento? Primeiro, reconhecendo os seus pecados, perdoando, sendo perdoado, tratando os seus pecados. Segundo, pregando e ensinando a palavra de Deus desprovido de tudo aquilo que torna a mensagem impura. Terceiro, consagrando a nossa vida para Deus e não apenas momentos específicos de ir a algum lugar. E quarto, exercendo o ministério com ousadia, influenciando o mundo. Poderia ter outros pontos? Sim, mas esses pontos principais fazem com que nós venhamos nos aproximar de Deus crendo nele e da maneira correta. E aí o resultado de Deus vem. A presença de Deus vem sobre a nossa vida e transforma a nossa vida completamente. Você está precisando de um renovo? A sua igreja está precisando de um avivamento e de um renovo? Então tome essas decisões. Primeiro, pessoal, para o seu avivamento. E depois, provoque esse avivamento nas pessoas. Convença elas que elas precisam se arrepender, se consagrar para Deus, servir ao Senhor, influenciar o mundo com o testemunho de Cristo, e você verá pessoas vivas de verdade na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu comentário e não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato.